Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus ainda? Glória a Deus. Eu estou aleluiado, povo. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A mensagem que eu estou a liberar hoje, amanhã eu vou repeti-la. Amém? Porque ela não é uma mensagem para um dia só, né? Existem pessoas que não estão presentes hoje aqui, que necessitam ouvir esta palavra. Então, por essa razão, amanhã eu estarei trazendo novamente ela no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Claro que não vai ser a mesma coisa. O Senhor sempre libera algo novo. O Senhor sempre se move de uma forma diferente, porque a unção de hoje é para hoje. Amém? E a unção de amanhã é para amanhã, no nome de Jesus. E tem uma unção preciosa aqui desta noite. Eu creio que Deus quer ter um particular conosco mais uma vez, né? Sempre, de tempos em tempos Ele separa um tempinho particular. Aleluia, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero convidar você a empunhar a sua espada, a sua Bíblia, no poderoso nome de Jesus. A mensagem que o Senhor quer liberar hoje ao nosso espírito, a revelação que Ele quer trazer a nós, é uma revelação que irá nos trazer ainda mais esperança. É uma mensagem de esperança. E também é uma mensagem profética. Amém? É uma mensagem de esperança, uma mensagem profética, no nome de Jesus. Eu já sinto a unção profética do Senhor se movendo neste lugar, se movendo sobre mim. E eu tenho certeza que o Pai irá liberar coisas extraordinárias a nós nesta noite. O Senhor vai descortinar coisas extraordinárias, incríveis para nós, no nome de Jesus, para que nós nos mantenhamos em esperança. Amém? Em espera. Aleluia. Esperemos com paciência no Senhor. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje nós estivemos a clamar ali, né, em frente ao primeiro batalhão de infantaria de selva. Agora nos resta esperar com paciência. Então esta mensagem é para fechar essa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, vai nos trazer esperança. Glória a Deus. Sem dúvida alguma, amados, nós estamos diante de uma ferrenha batalha, de uma batalha travada. E esta batalha não é simplesmente uma batalha física, vai muito além. Ao ouvir aquele homem, o Abraão, ali falando comigo, com o Shalom, com o Juarez, com o Elvis, eu percebo o quão limitado está a visão da maioria das pessoas em relação a isso que está acontecendo na nossa nação, no Brasil. Estão limitando a batalha ao campo físico, à dimensão física. Mas nós bem sabemos que não existe apenas a dimensão física. A dimensão física não passa de um grão, na verdade, a metade da metade da metade do grão de um arroz, de um grão de arroz. Existe uma dimensão que é muito maior do que a nossa dimensão, da qual a nossa dimensão física se derivou, se originou. É a dimensão espiritual. Essa batalha não é simplesmente uma batalha física, é uma batalha espiritual. Não se trata de um lado ou de outro lado, de partido político. Se trata de uma luta entre o bem e o mal. Vocês estão entendendo? É uma luta entre o bem e o mal, uma batalha travada, cerrada. Queridos,
existem promessas incríveis sobre o Brasil. Promessas incríveis que vêm há um bom tempo sendo liberadas sobre a nossa nação, sobre nós, o povo brasileiro. Aleluia! Desde 1916 há registros de profecias sendo liberadas. Deus usando homens e mulheres, não somente do Brasil, mas de outras nações, como os Estados Unidos, México e outras nações. Então existem promessas sobre o Brasil. Repitam comigo: existem promessas incríveis sobre o Brasil. E eu quero te chamar a este entendimento. Preste atenção nisso. Tenham todos certeza de que todas estas promessas irão se cumprir. Irão se cumprir. Certo? Porém, a maioria acredita que é do dia para a noite. A maioria acreditou que seria fácil, que simplesmente o presidente seria reeleito e tudo ia ser as mil maravilhas. Eu acreditei em algum momento nisso. E os resultados meio que frustraram a maioria. A maioria criou uma expectativa do que Deus ia fazer, que Deus não falou que faria. Quem disse que Deus faria dessa forma? Quem disse que o Pai faria da maneira que nós esperávamos? Então, a maioria de nós foi que se machucou por criar expectativas, gerar expectativas que Deus não nos deu e nem nos pediu para ter. E nisso muitas pessoas se feriram, se decepcionaram, desanimaram, perderam as esperanças. Muitos já estão prostrados pelo caminho, já se renderam, já não querem mais lutar, já se excluíram desta batalha. Mas, queridos, só acabou de começar. É só o início do princípio do começo. Tem mais, não é? Tem muito mais. Então não é a hora de fazer isso. Não. Tem gente que nem começou a lutar, já se rendeu. Não. É hora de partir para a peleja. Aleluia. Glória a Deus. São pessoas feridas. Muitos estão feridos. E eu tenho certeza que o Senhor, através desta mensagem profética, hoje irá curar muitos que criaram expectativas e se frustraram. Vamos abrir as Escrituras? Quem ama a Bíblia aí, dá um glória. Amém? Isaías 55, do verso 8 ao 13. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, nós vamos ler do verso 8 até o 13. Eu peço que prestem muita atenção neste texto. Eu tenho certeza, convicção, que falará tremendamente aos nossos corações. Amém? Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga: eu também. Isaías 55, do verso 8 ao 13. Podemos ler? Obrigado, Jesus. Diz a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Sejam bem-vindos, boa noite. Olá, tudo bem com você? Que bênção, tá bonito, hein? Uhul. Fiquem à vontade em nome de Jesus. Repetindo Isaías 55, do verso 8 ao 13, diz o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos. Verso 9: porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Verso 10: porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Porque vós saireis com alegria. Tome posse dessa palavra. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Senhor por como um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Queridos, muitas pessoas se frustraram porque criaram expectativas de que as eleições seriam fáceis, de que aquilo que Deus prometeu simplesmente iria se cumprir assim, sabe? Iríamos dormir e acordar e pronto. Aconteceu. Não sei se é o seu caso, mas eu levei um baque forte. Fiquei meio assim, opa, o que aconteceu? Quem me bateu? Eu acho que essa briga é comigo, cadê? Porque eu não esperava. Ninguém esperava, eu acredito, não é? Era certo de que ia ser do jeito que estava caminhando para ser. Mas preste atenção, Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria sem luta. Deus nunca disse que seria sem resistência. A própria palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se é para resistirmos ao diabo, sinal que o diabo oferece resistência, sim ou não? Então há uma resistência, e é isso que temos visto nessa batalha que está travada, que não é uma batalha simplesmente física, mas já está mais do que comprovado que é espiritual. Então nós precisamos entender isso. Isso vai nos curar. Isso vai curar a muitos, de que nós podemos pensar uma coisa, nós podemos traçar um plano de uma forma, mas os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, de que o caminho do Senhor são melhores do que o nosso, de que o plano dele é muito maior, é muito melhor, é muito mais excelente do que os nossos. Se é assim, nós podemos descansar, sim ou não? Podemos ou não podemos? Podemos confiar, sim ou não? Podemos. Certo? Então, Deus nunca disse que seria fácil. Existem muitas promessas sobre a nossa nação. Engraçado, eu estava falando com o senhorzinho lá na manifestação. Na verdade, ele começou a falar comigo, né? Eu estava fazendo a live, né? Aí ele começou a puxar assunto. Eu já trabalhei muito, já trabalhei bastante. Eu sou um homem do campo e tal, mas hoje eu tenho mais de 70 anos, não trabalho mais, mas meus filhos estão trabalhando lá,
sabe? Mas eu queria tal. E eu acredito que o Brasil, ele é um celeiro que vai alimentar todas as nações da terra. Eu olhei para ele e falei: é verdade, amém, meu irmão. É verdade. Porque existem profecias que afirmam isso. Há muito tempo o Senhor já vem trazendo isso. E aquele senhorzinho sabia já estava sabendo, ciente. Eu fiquei, meu Deus, olhei para ele assim, uau. Sabe, deixa até um pouco de filmar. Se ficou torto assim, eu não sei. Mas enfim, há promessas sobre a nossa nação. O Brasil, ele vai ser um celeiro que vai alimentar as nações, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Do Brasil sairão homens e mulheres cheios do Espírito Santo que irão incendiar as nações que estão morrendo. Hoje as igrejas estão fechando para se tornarem bares, fechando para se tornarem museus. O evangelho na América, ele está se esvaindo. Na Europa nem se fala. Daqui a 20 anos, sendo generoso, 20 anos não existirá mais igreja na Europa. Por quê? Porque ninguém mais quer se converter, gente. A maioria já são velhos, anciãos que não vão durar muito. Nem os filhos deles não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus. Daqui um dia não vai ter mais igreja. Vocês têm ideia disso? Do que é um país sem igrejas? Não é? É bom ou é terrível? É terrível. É isso que está acontecendo. Então, o evangelho está sendo destruído nestas nações. E dessa nação sairá homens e mulheres que irão reviver, levar vida novamente para essas nações, no nome de Jesus. E preste atenção que ele não será somente um celeiro que envia, mas um celeiro que recebe. Nos últimos anos, americanos e outros homens de nações de língua hispana estão vindo para o Brasil. Sabe por quê? Porque pelo Espírito eles já estão sabendo aquilo que Deus está realizando na nossa nação. Então eles estão vindo e nós que estamos aqui muitas das vezes estamos abobalhados. Tipo, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo. Somente pelo Espírito nós podemos entender estas coisas. Então tem muita gente que não está nem ciente do que está acontecendo. Mas existe um ser que ele está a par de tudo. Satanás. E diferente de muitos, ele sabe do peso das promessas que existem sobre a nossa nação. Ele sabe do peso das promessas que existem sobre a nossa nação. E ele há muito tempo busca impedi-las. Não é de hoje não. Não é de hoje que esse governo que está tentando retornar, ele tenta destruir a nossa nação. Não é de hoje. Há muito tempo. Ele já vem se infiltrando, ganhando território há um tempão, transformando o nosso país em um país miserável. Gente, o nosso país é um país riquíssimo, riquíssimo, de todas as formas. Questão de minério, questão de flora, fauna, tudo. Mas nós olhamos e não vemos essa riqueza, não é? Sabe por quê? Porque durante muito tempo foi extraído e exportado para fora. Foi levado para outras nações para financiar diversas coisas. Tem cidades e estados que não tem metrô, mas tem países que já tem metrô e não foi com o dinheiro desse próprio país que foi criado, que foi construído. Foi com o dinheiro da nossa nação. Foi levado para fora. Levaram, investiram lá fora e roubaram um montão. Terrível, né? Satanás impedindo. Lá fora, sabe como o nosso país ele era conhecido? Como o país da corrupção. O Brasil era conhecido por sua corrupção. O Brasil também era conhecido lá fora, nas outras nações, como um país da imoralidade. Quem lembra aí do carnaval? Os estrangeiros vinham para o Brasil por causa da imoralidade, atraído pela imoralidade, sensualidade, outras coisas mais. As mulheres brasileiras, quando iam para fora, elas sofriam bastante, porque aos olhos dos estrangeiros eram todas imorais, para não dizer outra palavra,
Vocês estão entendendo, então? O país do crime organizado, do tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de animais e por aí vai. Era assim que o nosso país era conhecido lá fora. E não era simplesmente o governante da nação que estava agindo. Existia e existe um ser que arquitetava todas essas coisas, inspirava todas estas coisas, buscando o quê? Impedir que as promessas que Deus já fez sobre nós, sobre a nossa nação, se cumprissem. Quem está aqui? Amém? Obrigado, Jesus. E não é de hoje isso. Essa estratégia do inimigo não é de hoje. E não é de hoje que Deus ele faz promessas, não. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, por favor. Eu quero te apresentar um pouquinho do peso que as promessas têm. Nós vimos no texto de Isaías 55, do verso 8 ao 13, que as promessas de Deus, elas se cumprem. Que a palavra que Ele libera não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E nenhuma das palavras de Deus cai por terra. Pode passar, pode demorar o tempo que demorar, mas elas se cumprirão. Gênesis capítulo 3, do verso 15, na verdade, verso 15 e 21. São esses dois versículos, tá? Vamos ler primeiramente o 15. Diz a palavra do Senhor: Deus disse: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui está falando com a serpente, com o diabo que havia personificado uma serpente, enganado a mulher, que levou o homem a pecar, que desgraçou toda a humanidade, tirou a humanidade da graça de Deus. As pessoas, toda a humanidade em Adão e na sua esposa, caíram da graça de Deus, e o mundo virou esse caos que nós conhecemos hoje. Então o Senhor, Ele profetizou, um redentor, e Ele disse para a serpente: da descendência da mulher sairá um que irá pisar na cabeça do teu descendente. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça do teu descendente, mas o teu descendente picará o calcanhar. O Senhor estava falando ali meio que por parábolas, não é? Mas dá para saber quem era, né? Ele estava falando do seu próprio filho que queria acabar com o reinado, a autoridade de Satanás. Cabeça significa autoridade, certo? E o verso 21 nos traz o entendimento de como iria acontecer, ou iriam acontecer estas coisas. Vamos ver aqui o verso 21. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Imagine, eles estavam nus, tanto que eles fugiram da presença de Deus, não foi assim? E Deus pegou e matou 2 animais inocentes, fez vestes da pele destes animais e vestiu Adão e a sua esposa. O que houve para fazer essas vestes? Derramamento de sangue, né? O Senhor Deus, o Pai, já estava sinalizando como este Redentor iria restaurar todas as coisas. Sangue seria derramado. Quando pica o calcanhar, sai sangue? Sim ou não? Sai sangue. Eis aí o mistério, certo? Então essa promessa é pesada, sim ou não? Assim como as promessas que estão sobre o Brasil, gente. São promessas grandes, pesadas. Meu Deus,
Preste atenção nisso. Aqui em Gênesis 3, Deus está falando para a humanidade que Ele iria trazer redenção por meio de um homem, por meio do seu filho. Deus, desde 1916, que há registros, tem falado que através da nossa nação, através do povo brasileiro, Ele vai redimir as nações. São promessas pesadas ou leves, gente? Pesadas. Olha que peso, no bom sentido da palavra, está sobre a nossa nação. Que importância tem a nossa nação. E não fomos nós que dissemos assim: Senhor, nos escolhe. Não, Ele nos escolheu. Amém? Isso é maravilhoso. Satanás sabe desse peso, por isso que ele tenta a todo custo. Vejam comigo aqui Êxodo capítulo 1, verso 15 e 16. Olha só como ele é astuto, olha só como ele age para tentar atrapalhar. Eita Deus, fala, Pai. Êxodo capítulo 1, do verso 15 e 16. Eu vou só dar aqui um panorama rapidinho, antes de lermos o texto. O povo de Israel, uma nação separada por Deus, por meio dessa nação, da linhagem dessa nação, viria Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu na nação de Israel, não é? Ele foi judeu, sim ou não? Ok. Então, desde o princípio, o Senhor foi separando essa nação, desde Abraão, Isaac, Jacó, e nós vemos aqui que Jacó foi para o Egito juntamente com a sua família. Quem foi na frente foi José do Egito, que se tornou governador lá do Egito. Quem lembra da história? Ok? Beleza. Jacó não foi sozinho, ele foi com os 12 patriarcas, os 13 na verdade, né? Que Benjamim foi o último. E ali a palavra de Deus diz que eles se multiplicaram grandemente, eles cresceram, multiplicaram, se tornaram um povo muito grande, muito numeroso. E essa é a promessa de Deus, que o povo se multiplique e cresça de diversas formas, economicamente, em tecnologia, certo? Vamos só rapidamente vir para os dias de hoje. Como é que está Israel hoje? Israel é deste tamanho, não é? A nação de Israel é deste tamanho, no meio de um monte de nação imensa, é deste tamanho. Mas o que? Já são líderes em tecnologia, são muito inteligentes, são uma das potências econômicas de todo o mundo. O que é isso? Promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse povo começou a se multiplicar. Só que o rei lá do Egito, o faraó, que conhecia José, morreu. E depois dele levantou-se um outro rei, um outro faraó. E a palavra de Deus diz que esse não conhecia José. Aí começa o texto aqui, verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o nome da outra Puá. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Antes dele dar essa ordem, ele pensou: esse povo é muito grande, esse povo está se multiplicando demais. Qualquer hora eles vão se juntar, fazer guerra contra nós, vamos vencer, e nós vamos nos tornar escravos dele. Então vamos fazer o seguinte: vamos impedir que essa nação continue crescendo, vamos impedir que essa nação continue se desenvolvendo. Como? Vamos matar os meninos. Os homens são portadores das sementes, sim ou não? Mate os meninos. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. E o que Satanás tem buscado plantar na nossa nação? O que ele tem buscado implantar na nação brasileira? A legalização do
mata-se a descendência, o que vai restar? Se os filhos são a geração de amanhã, vocês conseguem ver? É assim que ele entra nas nações. Foi assim lá na Argentina. Mal assumiu o poder lá, o servo do inimigo, já legalizou o aborto. E assim tem sido em vários outros países. E Satanás quer fazer isso na nossa nação. Veja como a estratégia é antiga: mate as crianças. Quem foi que tentou matar as crianças aqui? Foi o rei do Egito, né? Mas venham comigo agora para Mateus capítulo 2, verso 16. Vocês lembram da promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15 e 21? Quem lembra? Que viria um Redentor, um Salvador? Aqui em Mateus capítulo 2 se cumpre. Nasce o Redentor. O nome desse Redentor é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o homem é tão importante que um anjo veio anunciar o nascimento dele. E no tempo de Jesus tinha um outro rei também. Era o rei de Israel. O nome desse rei vamos descobrir agora. Mateus 2, 16. Então Herodes, olha o nome dele, rei Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Mais uma vez Satanás busca matar as crianças, os meninos. E o que ele estava tentando fazer? Impedir o cumprimento da promessa. Qual a promessa? Que por meio deste homem, que recebeu o nome de Jesus, todo o mundo fosse redimido. O que é isso? Fosse devolvido tudo aquilo que foi morto, roubado e destruído por Satanás. Vocês conseguem perceber que não é algo físico apenas, mas espiritual? Crime, corrupção, imoralidade, tráfico, várias outras coisas. Foram estratégias que Satanás buscou executar na nossa nação, impedindo ela de se desenvolver, impedindo ela de crescer, de avançar. Mas se você continuar lendo o texto de Mateus 2, você vai ver que Deus avisou os pais de Jesus. Para ser mais claro, ele avisou José, o pai de Jesus, que Herodes buscava matar o menino. E sabe para onde Deus, através do anjo, mandou os pais do menino? Vão para o Egito, se escondam lá, fiquem lá até que os inimigos morram. Deus só chamou Jesus de volta quando todos os inimigos, aqueles que buscavam matá-lo, morreram. Obrigado, Jesus. Da mesma forma que Deus enviou um anjo para livrar Jesus e seus pais, um anjo foi estabelecido sobre o Brasil. Deus enviou um anjo para o Brasil para livrá-lo da morte. Porque se esse sistema entrar, meus amados, morre. O Brasil morre. Em 2013, um homem chamado Ronaldo Drogovic, hoje ele mora em Curitiba, no Paraná, e
ele é um apóstolo no reino de Deus. Este homem, ele orando em uma cabana de oração que ele passou lá 1000 dias, uma cabana em cima do monte. Ele construiu uma cabana em cima do monte e ele passou 1000 dias lá. Todos os dias ele subia o monte para orar, voltava de manhã cedo, resolvia as coisas que ele tinha que resolver e voltava ao fim da tarde, início da noite, para estar lá. E ele orando sobre o mapa do Brasil, Deus deu uma visão para este homem, isso em 2013. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe. E a visão que Deus deu a este homem Ronaldo, apóstolo Ronaldo, foi de montes, vários montes. E estes montes eles estavam secos, estavam pálidos, sabe? Estavam feios. E ele ficou perguntando ao Senhor: o que é isso, Senhor? E de repente o Senhor mostrava mais algumas coisas para ele. Mostrou como se veias passassem por dentro deste monte. E de repente, dentro destas veias começou a fluir sangue, a bombear sangue. E estes montes que estavam sequíssimos, foi como se eles conseguissem respirar, sabe? Eles estivessem sufocados e tornassem a respirar. E na medida que eles iam respirando, eles iam ficando novamente verdinhos. Vida ia sendo gerada nesses montes. E ele falou: Senhor, não estou entendendo o que isso significa. Deus falou para ele: Ronaldo, eu estou colocando um justo no poder desta nação. Eu vou levantar um justo. Isso era em 2013. Quem estava governando em 2013? É o LULA. E aí, não entendeu. Mas quando passaram-se 4 anos, o que aconteceu? Um justo entrou no poder. Perceba que Deus falou um justo, Ele não falou um crente, Ele não falou um pastor, Ele falou um justo. E justo é aquele que age com justiça, sim ou não? Que age retamente. E aí se cumpriu aquilo que Deus havia falado. O que Deus estava mostrando para ele? Que um anjo estava descendo ao Brasil para livrar o Brasil da morte. Amém? Então, da mesma forma que Deus enviou um anjo lá nos dias de Jesus para livrar Jesus da morte, para livrar tanto ele como seus pais, um anjo foi enviado sobre o Brasil para livrar o Brasil da morte, para que as promessas de Deus sobre o Brasil se cumpram. Me pergunte: como o pastor irá livrar? Pergunte: como será esse livramento? Eu não sei, mas eu posso lhe dizer por meio de quem ele virá. Quem quer saber? Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei por meio de quem vai acontecer. Quem está pronto? Abra comigo Amós capítulo 3, versículo 7, por favor. Amós capítulo 3, verso 7. Antes de lhe responder quem, eu vou te dar um fundamento aqui. Amós, lá no Velho Testamento, bem pertinho do fim, do término dele. Depois de Daniel, Amós. Amém? Capítulo 3, verso 7. Quem encontrou, diga obrigado, Jesus. Quem não encontrou, diga qual é o mesmo texto? Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, A-M-O-S. Não, sem problema, fique em paz. Capítulo 3, versículo 7. Todos encontraram? Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus
não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu pergunto para vocês, quantas coisas Deus fará na terra sem ter revelado aos seus servos, os profetas? Quantas? Nenhuma. Então, para que Deus faça algo nesta terra, Ele sempre vai usar um homem. Estamos entendendo? Sempre vai usar um homem. Aí eu peço que você diga: prova, pastor. Tem que provar, não é? Êxodo capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 7. Nós podemos ver claramente na palavra de Deus que desde o princípio foi assim. Foi assim no passado e também está sendo assim no presente e continuará sendo no futuro assim, até que Jesus Cristo, o Filho de Deus, volte. Êxodo capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 7. Obrigado, Jesus. Diz assim: agora estes são os nomes dos filhos de Israel, ou Jacó, que entraram no Egito. Cada homem entrou com sua família. O primeiro filho, Ruben. Segundo, Simeão. Terceiro, Levi e Judá. Terceiro e quarto, Levi e Judá. Quinto, Isacar. Sexto, Zebulon. Sétimo, Benjamim. Oitavo, Dan. Nono, Naftali. Décimo, Gade. 11º, Azer e José, né? Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas. Porém José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Aqui uma nação estava sendo formada, a nação de Israel. Como nós já falamos anteriormente, havia uma promessa pesada, grandiosa, poderosa sobre Israel, que por meio dessa nação viria aquele que iria restaurar todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma grande promessa. Então o povo da promessa, os descendentes de Adão e da mulher, estava crescendo e se multiplicando. Eles estavam caminhando em direção à promessa. Porém algo aconteceu. Vamos ler do 8 ao 14 agora. Êxodo 1, do 8 ao 14. Vamos lá, verso 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Verso 11. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo. Em todo o seu serviço em que os faziam servir era com rigor. Olha só como Satanás agiu através de um homem. Se Satanás age através de um homem, Deus vai agir através de um animal ou através de um homem? Do homem. Aqui nós vemos Satanás usando Faraó do Egito. E este começou a escravizar o povo de Israel, o povo da promessa. Começou a colocar sobre eles de duras cargas. Estabeleceu sobre eles capatazes,
homens responsáveis por estar vigiando eles, estabelecendo trabalho a eles e monitorando para ver se esses trabalhos estavam sendo executados. E se eles estivessem muito devagar, ó, o chicote comia no lombo, tá? Comia mesmo, seguro. E a vida dessa nação se tornou o quê? Amarga. Diga, amarga. Semelhante à nossa nação. Vida amarga, hein? Só você olhar para o Nordeste. É gostoso viver no Nordeste? É gostoso ir turistar lá, não é? Os mares, a praia, né? A areia, os pontos turísticos. Mas para morar lá, as pessoas estão vivendo vidas doces, saborosas, maravilhosas ou amargas? Vivendo de migalhas, não é? No sertão nordestino. E sabe quem são os responsáveis por isso? São os próprios governadores, as próprias autoridades. Eles desviam dinheiro, eles impedem que aquele lugar se desenvolva. Durante muito tempo nem água chegava lá, não é? Tinha que ir de carro-pipa. Vida amarga, vida amarga. Assim Satanás estava agindo também sobre o povo brasileiro. Ao invés de ensinar o povo a pescar, já vinha trazendo meio peixe. Eu acho que só o rabo, né? Só o pedaço do rabo do peixe. Toma aí, seus avestados, comam. E o povo, legal, comida de graça, de grátis, se contentando. Mas veja o que está acontecendo aqui, o que aconteceu na história. Quanto mais afligiu o povo, mais eles cresciam ou diminuíam? Mais eles cresciam. Quanto mais pisavam na nossa nação, mais o povo brasileiro se multiplicava, mais a alegria do povo brasileiro crescia. O brasileiro é conhecido lá fora pelo seu carisma também, não é? Sua alegria, sua insistência e sua persistência. Quem lembra dessa frase? Eu sou brasileiro e não desisto? Não desisto? Quanto mais afligia o brasileiro, mais ele se tornava resistente. Pulem comigo para o capítulo 3. Vamos ler do verso 2 ao 10. Queridos, esta é uma mensagem de esperança, tá bom? Uma mensagem profética. Vejam. Êxodo capítulo 3, vamos ler do verso 2 ao 10. Diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, quem disse, gente? Olha o que ele disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse. Quem chamou Moisés? Quem foi que chamou? Olha o que Deus disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Meu Deus. E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim,
e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso 10 e último, por hora. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava convocando quem, gente? Moisés, um homem. Deus chamou um homem. Havia outros homens na época, gente? Sim ou não? Com certeza. Mas Deus chamou Moisés. Satanás levantou um rei, não foi Faraó? Deus levantou um libertador por nome Moisés. E percebam que quando ele chega a Moisés, ele fala: sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus de gerações. E isso que hoje nós estamos vendo acontecer no Brasil, aquilo que Deus está fazendo, que em breve, diante dos nossos olhos, irá se materializar, é algo que já foi gerado pelos nossos antepassados. Quem lembra das irmãs do coque? Quem lembra? Quem já conheceu uma? Irmã do coque, aquela irmã que marra um coquinho assim, com o joelho todo preto de tanto orar de joelho. E quando ela vinha na sua direção, você se escondia com medo dela revelar os pecados, os podres. As irmãs do coque, as irmãs do círculo de oração, gente, pronto. Nunca ouviram falar dela? Alguns já ouviram. Pois é, são chamadas as irmãs do coque. Hoje está tudo moderno, né? Tem os irmãos do coque, né? Aqueles irmãos que fazem um coquinho. Aí esses não são brincadeira. Então, essas senhorinhas de oração já há um tempão havia pedido: Senhor, faça algo nessa nação, faça algo nessa terra. Senhor, não aceito essa corrupção, eu não aceito essa imoralidade, eu não aceito este crime, eu não aceito esse tráfico. Tantas mulheres, tantas senhorinhas que perderam seus filhos no tráfico, perderam seus filhos no crime, principalmente em cidades, em estados que tem morro, favelas. Elas clamaram a Deus. Pergunto: Deus ouviu ou não ouviu? Ouviu? E sabe quem promovia isso? Não eram os governantes? Não é? São os governantes. Se você perceber, aquele que foi eleito, ele não está visitando orfanatos, escolas para agradecer pelo voto dele. Está visitando presídios, morros, favelas, prisões de segurança máxima. Está indo lá para fora. Eles que promoviam essas coisas. Eles que promoveram todas essas coisas, quebrando, arrebentando com a nação, para ocultar as suas fraudes, os seus roubos, os seus desvios e outras coisas mais. Deus levantou um homem, gente. Deus levantou um homem. Um homem que quebrou o sistema. Nós não estamos falando de política simplesmente, meus amados. Foi isso um tempo. Nós estamos falando de algo que Deus está fazendo nessa nação. Eu não subo em altar para falar de política. Eu subo em um altar para falar aquilo que Deus está falando nessa terra. E sabe o que o Senhor está falando? Que os inimigos do Senhor, todos eles cairão. Todos eles cairão. Todos aqueles que têm se levantado contra as promessas do Senhor, eles cairão. O rei Herodes, no tempo de Jesus, caiu, morreu, faliu, acabou. E a promessa se cumpriu, sim ou não? Se não tivesse se cumprido, eu não estaria hoje aqui pregando o que eu estou pregando para vós. Vamos seguindo aqui, Êxodo capítulo 6. Vamos ler do verso 1 a 8. Estou entregando porções das escrituras que são importantes para nós entendermos aquilo que Jesus está fazendo nesse tempo. Êxodo capítulo 6, vamos ler do verso 1 a 8, por favor. Deus chamou Moisés e disse: vou te usar para tirar o meu povo de debaixo deste domínio maldito. Não foi isso que ele disse? Vamos ver aqui o capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir,
e com forte mão ele os expulsará da sua terra. E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto, ou seja, minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me da minha aliança com eles. Por isso, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, da sua escravidão, e vos redimirei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tornarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios, e vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Essa palavra é mais atual do que o jornal de depois de amanhã. O Senhor está nos tirando de debaixo da escravidão desse sistema. O Senhor está nos libertando desse sistema opressor, que nem assumiu, já está oprimindo, já está tirando o direito das pessoas, o direito da liberdade de expressão. Ninguém mais pode falar. Criaram até uma palavra que não existe em nenhum dicionário para oprimir o povo. Diabólico, maligno, maldito, perverso, imoral. E o Senhor está falando que Ele, o Senhor, está nos tirando de debaixo das garras desse sistema, do dragão vermelho, que tem assolado diversas nações vizinhas, aqui ó, bem na fronteira aqui ó, devorando tudo e todos, acabando com tudo, com a vida. Terrível. O Senhor está nos tirando, e o Senhor vai nos prosperar, o Senhor vai prosperar essa nação, porque a promessa dele é que nós seremos um celeiro que irá alimentar todas as nações da terra, inclusive Israel. Seremos uma das maiores potências do mundo. Teremos alianças incríveis que nunca se imaginou que teríamos, porque o Senhor está fazendo essas coisas. Você crê nisso? Vamos dar pelo menos um glória aí. É por meio de um homem, gente. Por meio de um homem. Amém? Hoje nós estávamos ali na manifestação e o povo estava clamando, ali em frente ao 1º batalhão, clamando que as forças armadas façam alguma coisa, salvem o Brasil. Alguns podem dizer: ai, mas quem vai salvar o Brasil é Deus. Ele vai fazer por meio de quem, gente? Não é? É preciso ser por meio de um homem, por meio de um ser humano. Aleluia. Olha só, Êxodo 13, já estamos quase a concluir. Eu estou prestes a entregar tudo aquilo que Deus Ele me pediu nessa noite. Êxodo capítulo 13, do verso 17 ao 22. Tenho certeza que essa palavra está curando muitos corações que perderam as esperanças, que já se renderam e falaram: ah, saber, né? Tô nem aí mais, já deu, tô cansado, só se fala disso pelos últimos dias. Não acabou, é só o começo daquilo que Deus está fazendo, amém? Êxodo 13, do verso 17 ao 22, vamos ler. Aconteceu que Deus, por meio de Moisés, fez muitos milagres. Transformou água em sangue,
areia em piolhos e fez várias coisas. E Faraó ficou tão impressionado e com medo do Deus de Israel que falou: não, leva esse povo, vão embora, vão todo mundo sai daqui, porque certamente se vocês ficarem no nosso meio vamos morrer. Aí o povo de Israel estava instruído a pedir ouro, prata, tecidos de linho fino, e o povo ia só entregando, o povo do Egito: toma, vai, leva. E em um só dia, milhares de pessoas saíram juntas do Egito e saíram riquíssimas. Aqueles que dormiram escravos saíram cheios de riquezas. Dormiram escravos saíram ricos. Aqueles que eram oprimidos dormiram oprimidos e acordaram em liberdade. Saíram e foram em direção à promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu por meio de Moisés já estava se cumprindo. Amém? Agora eu posso iniciar o texto aqui, ó. E aconteceu que quando o Faraó havia deixado o povo ir, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Cara, Deus conhece o ser humano, não é? O povo de Israel passou mais de 400 anos, 450 anos lá no Egito, oprimido, sendo escravizado. Você acha que ele aprendeu alguma tática de guerra? Você acha que ele sabia manejar espadas? Não sabia, não. Mas o povo do Egito sabia, eram guerreiros. E os povos vizinhos, como os filisteus, também eram guerreiros. Eram divididos por clãs, vários povos. Deus estava conduzindo o povo em direção à promessa. Sim ou não? Aí Deus, olhando o mapa, disse assim: vamos fazer a volta, porque se o povo se encontrar com essa nação vai ter guerra. E eles se deparando com a guerra, o que eles vão fazer? Vão dizer: não, vamos voltar para o Egito, porque está tudo perdido. Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece. Eu posso falar algo muito sério aqui para vocês? Vou falar. Antes do resultado das eleições, o povo vinha em jejum e em oração, não é? Quem chegou a orar pelo menos uma vez pela nação? A jejuar? Todo mundo, jejum e oração. 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Todo mundo lá, né? Vamos lá, tal, é isso. Senhor, Tu és o Deus dessa nação. Tu és o Deus da nação, tal. Chegou a eleição, o que aconteceu? O resultado não foi o esperado, né? Alguns falaram: quer saber mais de nada não. Já tá entregue, já acabou tudo. Outros, não, mais 21 dias. Não, mais 61 dias, já vi. 61 dias de jejum e oração. Já dobrou, já aumentou, né? Não é? Agora eu pergunto: se tivesse sido o resultado que esperávamos, o povo continuaria a jejuar e a orar? Ia voltar para a cervejinha, ia voltar para a festança, todo mundo ia comemorar, querendo saber de Deus mais. Fala Deus? Fala Deus. Não é? Tá tudo certo mesmo, 4 anos garantido, aleluia. Obrigado, Jesus. Fui. Nem ia ser assim? Daqui a 4 anos eu volto a orar e jejuar de novo. E a sabedoria fora? Não sei. Deus conhece os nossos corações, como conhece o coração do povo aqui, ó. Não, vou levar vocês por outro caminho. Nós podemos ir reto, mas passando reto, vai passar por entre essa nação e eles vão querer fazer guerra. Imagine, gente, uma multidão de gente chegando perto de outra nação. Eles vão dizer: pronto, é guerra, vamos atacar primeiro e destruir todo mundo. Mas eles não tinham preparo. Como muitos de nós não temos preparo. Vamos fazer esse povo jejuar mais? Vamos fazer esse povo orar mais, para que eles se preparem ainda mais? Deus conhece. Amém? Aleluia. Olha o verso 18. Mas Deus fez o povo rodear
Olha só, eles poderiam ir reto, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Só que eles não tinham habilidade, estavam armados, mas sem habilidade. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhe dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. O Senhor levou eles por um caminho mais demorado, mas o Senhor estava protegendo eles do sol durante o dia e protegendo eles do frio e dos animais peçonhentos que ficam no deserto durante a noite. É o Senhor sustentando eles. Amém? O Senhor está sustentando essa nação. Êxodo 14. Você está pronto? A hora é agora. Vamos lá. É Êxodo 14, do 1 ao 31. São 31 versículos. Mas aqui está algo futuro que vai acontecer. Está acontecendo e vai acontecer. Quem quer saber? Você vai dizer: nossa, aconteceu mesmo. Êxodo capítulo 14. Vamos ler do 1 ao 31. Olha só, verso 1 e 2. E o Senhor Deus falou a Moisés. Ele falou com o povo ou com Moisés? Olha o que ele disse: diga aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acampareis junto ao mar. Olha só, o povo já estava indo, já tinha um bom pedaço, já percorrido um bom pedaço. Mas o Senhor falou assim: ei, Moisés, diga para o povo voltar e se acampar em Pi-Airote. Pi-Airote, no original, que essa palavra, ela está no original hebraico, significa beco sem saída. O povo estava tranquilão lá andando. Ei, Moisés, diga para o povo voltar. E Deus levou o povo para um beco sem saída. Que Deus é esse, gente? De um lado tinha deserto, do outro lado tinha mar. E ali eles se acamparam. Ô fulano, você descobriu fraude no primeiro turno, né? Mas diga para o povo que vai ter o segundo. E nós entramos em um beco sem saída. Mas preste atenção, porque Deus levou o povo para o beco sem saída. E Deus nos colocou em um beco sem saída. Porque eu não sei você, mas eu me sinto um pouco encurralado. De um lado, tudo vermelho, do outro lado, tudo vermelho, na frente vermelho, atrás vermelho, só nós aqui no meio, beco sem saída. E agora, Senhor? Não é? Olha só o verso 3. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel, olha o que ele dirá: eles estão encurralados na terra, o deserto os cercou. E eu, disse Deus, endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. Se fosse de lavada no primeiro turno, iam dizer: ah, foi nós, fomos nós que elegemos, tudo certo, tudo certinho. Mas eu pergunto, ia extirpar, tirar esse mal de nossa nação? Sim ou não? Ia permanecer.
daqui a 4 anos, eles iam tentar de novo. Quem está entendendo? Eles iam buscar entrar de novo. Aí o povo ia ficar nessa, indo e voltando para Deus, indo e voltando para Deus, buscando a Deus, não buscando a Deus. Vamos viver, vamos morrer, vamos viver, vamos morrer. Entendeu? Deus tem a sua forma de fazer as coisas, sim ou não? A gente planeja de uma forma, pensamos de uma maneira, mas os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que o nosso, e o caminho dele melhores do que o nosso, o plano dele é melhor. E ele nos conduziu a um beco sem saída, e endureceu o coração daquele homem para perseguir. Está tendo perseguição, sim ou não? Muita gente aí está perdendo suas contas, né? Nas redes sociais. Perseguição. Emissoras estão sendo, canais, né? Sem ser da televisão, estão sendo tolhidos do seu direito, impedidos de falar, estão sendo perseguidos. Sabe por que Deus está permitindo isso? Porque Ele vai ser glorificado no fim de todas as coisas. Não vai ter como dizer assim, foi sorte, não. Quem olhar vai dizer, cara, só pode ter sido Deus. Glória a Deus. Vamos seguir no texto aqui, ó. Verso 5. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram, por que fizemos isso? Deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem e tomou o seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. Ou seja, um exército, né, gente? E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, beco sem saída, diante de Baal-Zefon. E quando o Faraó se aproximou, olha aí, os filhos de Israel ficaram felizes? Não. Levantaram seus olhos e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo. Diga, com medo. Quem sentiu medo aí por esses dias, hein? Ficaram tremendo assim, meu Deus, e agora? É nóis, aleluia. Olha só. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quem tem que clamar? Senhor, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não é? Desesperado. Faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor do Senhor mesmo. Nos livra dessa. Né? Eu prometo que se o Senhor nos livrar, eu faço isso, isso, isso. Tem gente que está fazendo promessa para Deus aí, para ver se Deus... eu fiz a promessa, eu vou cumprir agora. Ficaram com medo e clamaram. Verso 11. E disseram a Moisés, tanta gente dizendo, pelo amor de Deus, presidente, faz alguma coisa, não é? Será que isso não vai fazer? Não está vendo, não está fazendo nada. Esse presidente aí não está com nada, não está fazendo nada, está com medo, não é? Por exigir de quem? Quem podia fazer alguma coisa, né? Vamos pular aqui para o verso. Quer que eu dei 11? Vou dar 11. Porque não havia e disseram a Moisés, verso 11: porque não havia sepulcros do Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porque você foi cutucar a casa de abelha, estava tudo certo. Agora o bichão lá vai chegar com um braço forte sobre nós. Vai tirar Pix, vai tirar Uber, vai tirar MEI, vai tirar tudo. Não é isso? E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos
e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje, quando gente, vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Você crê nessa palavra? Esse governo que quer entrar de novo, nunca mais, preste atenção, nunca mais vocês vão ver eles entrando novamente. Nunca mais. Pergunte-me, como, pastor? Eu não sei, mas vou dar só uma pinceladinha que você vai, vou deixar sua mente, vou estimular sua mente eu vou te dar estratégia aqui. O que Deus fez aqui, você vai pensar o que Deus vai fazer aqui na nação, tá bom? Posso falar tudo não, senão? Aleluia! Vamos seguindo para fechar, para terminar. Aleluia. Verso 14. Moisés continuou dizendo: o Senhor lutará por vocês e vocês terão paz. Quem recebe essa palavra? E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchem. Porque vocês ficam perturbando aquele que não foi eleito justamente ali. Vão marchar. É o que o Senhor está dizendo. Vão para as mobilizações, vão para as manifestações, faça alguma coisa. Não fique só, Senhor, pelo amor de Deus. Vão fazer alguma coisa. Amém? Não tenho tempo. Gente, dá para arrumar uma horinha para ir lá. Não é? Aí lá, faz lá, entendeu? Segunda-feira vai ser o bicho lá. Vai ser top. Tem uma promessa que tudo vai fechar. Vamos ver se vai acontecer. Reunir todo mundo lá e ó. Nossa, foi tão lindo, né? A gente marchando, cantando o hino nacional. E ficamos só 2 horas lá. Até então não tínhamos ido porque estamos trabalhando normalmente. Estamos cumprindo com os nossos deveres. Estamos aqui neste propósito de culto, 40 dias de culto. Hoje é o 5º dia, sem parar. Uhul, aleluia. E hoje abrimos mão de uma tarde de descanso, né, meu amor? Para ir lá, 2 horas. Foi bom? Olha que a minha esposa nem queria ir, mas Deus falou com ela, aleluia. Comprou até a camisa. Comprou até a camisa, ó. Eu ia com a camisa da Pau Brasil, mas a minha esposa, Deus tocou no coração dela e comprou essa camisa aqui para mim, aleluia. Obrigado, Jesus. E foi maravilhoso. O povo em uma só voz, clamando, gritando ali, tudo, né, na paz, pacificamente. Foi muito legal. Por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche. Diga obrigado, Jesus. Eita Deus. Olha o que ele disse. Verso, meu Deus, o que você está falando aqui, Senhor? Eu vou falar um negócio desse? Vou falar. Verso 16. Deus falou para Moisés falar para o povo marchar, sim ou não? Mas no verso 16 ele fala com Moisés. Olha o que ele diz para Moisés: mas tu, Moisés, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão passar por solo seco pelo meio do mar. Mas tu, ó, fulano de tal, levanta essa caneta aí, ó, e assina os decretos. Quem está entendendo? O povo marcha e ele assina os decretos. Aqui na história o povo marcha e Moisés levanta o cajado, toca a água e o mar se abre. Quem está entendendo aí? É tão atual como o Jornal de Amanhã ou não? Ou estou inventando aqui um negócio? Faz sentido? Então digo obrigado, Jesus. Aleluia, isso está acontecendo. Verso 17: e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles o seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros.
E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Cegando os inimigos e abrindo claramente a visão do povo dele. Sabe o que Deus está fazendo? Está cegando os olhos dos nossos inimigos e está abrindo a nossa visão. E nunca vi uma nação tão unida como nos dias de hoje. Está unido, todo mundo está se unindo, sabe? O pessoal lá não passa fome não. Eu pensei, não, está todo mundo amarelo de fome. Tá nada, está todo mundo verde de enjoado. Tá nada, está todo mundo abastecido. E a gente está falando, não, vamos ficar aqui. Aqui tá bom o negócio. Churrasco gaúcho, tchê. E os empresários, todo mundo que não pode estar lá está contribuindo. Pessoal lá, olha, estamos levantando um dinheiro aqui para comprar isso. Daqui a pouco já apareceu o dinheiro, tá aqui. Falei, meu Deus, o que é isso? Que legal, povo unido. E durante muito tempo nós somos o quê? Separados. Eu sou disso, eu sou daqui. Eu defendo isso, eu defendo aquilo. Hoje não se trata de ideologia política, não se trata de religião, se trata de uma pátria. Ou você é brasileiro ou você é brasileiro. Até os venezuelanos estão lá. Sabe por quê? Porque eles sabem que do Brasil sai a esperança para as nações. Quem foi que recebeu eles? Quem foi? Foi o Brasil. Aleluia. E se virarmos uma Venezuela, para onde iremos nós? Para onde eles irão? Vamos para Cuba? Para Colômbia? Para Bolívia? Para Argentina? Para Venezuela? Para onde a gente vai? Para os Estados Unidos? Aleluia! O Senhor está cegando os inimigos, mas está abrindo os nossos olhos. Verso 21, estamos quase lá. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de uma forma. Meu Deus, o que o Senhor está falando aqui? Fez o mar voltar. Por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Um dia desse lá no Instagram, você olhava, as eleições estão encerradas. Agora quando você vai ver lá, está tendo recontagem. Voltou ou não voltou? Está voltando ou não está voltando? Vão começar de novo a contar as coisas, os votos? Ou não vão? Vão. Já estão fazendo. Que vento foi esse, hein? Que foi publicado ontem, que veio lá da Argentina. Auditoria publicada de que houve, não chamaram de fraude, chamaram de quê, meu amor? Anomalias. Pronto, obrigado, meu amor. Anomalias. Soprou o vento de lá para cá e agora estão recontando. Amém? A mídia brasileira não está falando nada. E em menos de uma hora derrubaram o vídeo que foi publicado. Passou ao vivo, mais de uma hora, um pouquinho. Derrubaram. Teve que ser em outro país transmitido para que pudesse nos assistir aqui. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, verso 22, sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Um muro. Direita e não sei você, mas eu estou todo arrupiado aqui.
E o texto segue dizendo, preste atenção, estamos chegando lá, estamos chegando no ápice, no auge, amém? Nós estamos falando até então do presente, daquilo que vinha acontecendo no passado e do presente. Agora vamos falar de coisas futuras, bora? Quem quer saber o futuro aqui? Aleluia! Ninguém adivinha aqui não, mas o Espírito da profecia está liberando essa palavra em nosso meio, no nome de Jesus. Aleluia! E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu o quê? Na vigília da manhã, ou seja, de manhã cedo, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. O próprio Deus vai destruir os inimigos. Vai ter confusão. Vai ter gente que vai confessar o que não era para confessar. Vai ter gente que vai soltar o que não era para soltar. Vai ter gente que vai falar, vai liberar uma informação bombástica e vai sair fora. Vai para outro lugar, outra nação. O próprio Deus vai fazer essas coisas. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, ou seja, estende o teu cajado sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. Sabe o que Deus está falando? Levanta a tua caneta, assina esse decreto, para que por aquilo que eles tentaram te destruir, tua família e essa nação, eles vão ser julgados e condenados. Por meio da fraude que eles tentaram destruir aquele que concorria à nação, eles mesmos serão destruídos. E o Senhor disse a Moisés, e Moisés estendeu a sua mão, ou seja, Moisés obedeceu a Deus, sim ou não? Estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Quantos restaram? Mas os filhos de Israel caminharam sobre a terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Vamos ficar de pé? É isso que Deus vai fazer. Por isso que Deus nos colocou em um beco sem saída. Porque em um beco sem saída, o povo olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, o inimigo vindo atrás e fala: ou vai ser Deus ou vai ser Deus, que eu não posso fazer nada. E no fim, quem vai ser glorificado é o homem que vai ser glorificado, ou Deus vai ser glorificado? Quem já pediu uma provisão de Deus aí? Falou: Deus, tem uma conta para pagar até o horário tal. Quem já fez isso alguma vez? Beleza. Até o dia tal, horário tal. Chegou no dia, tinha o dinheiro? Mas no dia, ou foi 1 hora, 30 minutos, 15 antes? Quem? Não, nem sabia, né? A gente nem conversa sobre o boleto ainda, né?
Ficou aflito? Ficou muito aflito. Meu Deus, chegou o dia. Meu Deus, falta uma hora. Meu Deus, falta 30 minutos, 15 minutos. Cai o dinheiro, pagou o boleto e falou: meu Deus, como tu és? Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Se fosse antes, não, foi sorte. Um dia antes, uma hora antes. Mas 15 minutos, 5 minutinhos antes de vencer o boleto. Só pode ser Deus. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Ele não se atrasa. Ele tem a hora certa e o tempo certo de fazer todas as coisas. E o tempo para esta nação está chegando. A hora para essa nação está chegando. No nome de Jesus. Eu não sei se você defende um lado ou defende o outro. Mas não se trata de defender um lado ou de defender o outro. Não se trata de defender um homem. Se trata de defender uma nação. Se trata de aceitar aquilo que Deus quer fazer nessa nação. Deus é bom, sim ou não? Ele vai fazer algo ruim? Não vai. Não vai. Então nós podemos confiar e descansar no nome de Jesus. O Senhor nessa noite Ele liberou essa palavra sobre nós, para que nós tenhamos esperança, para que nós estejamos tranquilos, para que nós tenhamos ânimo e voltemos a marchar. Não desistamos de orar, não desistamos de jejuar, mas que nós não nos omitamos de tomar uma atitude, para que aquele que Ele colocou sobre essa nação, o justo, ele tome a atitude cabível a Ele, para que Deus, através dele, faça cumprir cada uma das suas promessas sobre esta nação, no poderoso nome de Jesus. Amém? Comece a orar ao Senhor comigo. Pai, em nome de Jesus, agradeça a Ele por essa palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra, essa palavra profética, que fala acerca do futuro, coisas futuras, e um futuro tão próximo, Senhor. Nós estamos a ver, prestes a ver, esta nação se desenvolvendo, crescendo como nunca antes. Mas, Senhor, nós não vamos fugir. E mesmo em dias de paz, nós não iremos baixar a guarda. Nós continuaremos a confiar no Senhor, a buscar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito nesta nação, e ainda fará ainda mais no nome de Jesus. E de fato, aquilo que temos declarado com os nossos lábios estará firme em nossos corações, que o Senhor é o Senhor dessa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Diga obrigado, Jesus, e aplauda Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos tiveram seus corações cheios de esperança aí? Aleluia. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos a Avivamento para as Nações. Avivamento para as Nações é mais do que um lugar para estar, é uma família para pertencer. E nós temos um desejo, e nós zelamos por isso, de ser a igreja mais amorosa dessa nação, se não de todas as nações. Então nessa hora eu quero te convidar a sair do seu lugar, cumprimentar alguém que você não conhece ainda, amém? E dizer: é bom estar aqui com você, grande alegria, no nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, no nome de Jesus. Vamos lá rapidamente, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Que Deus abençoe, declare a bênção do Senhor sobre a vida do seu querido, da sua querida aí que está do seu lado. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sintam-se abraçados e amados. Sejam bem-vindos ao avivamento. Deus está fazendo coisas lindas aqui. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, nessa hora eu quero abrir o altar para você que tem um desejo de
ofertar ao Senhor, por estar grato a Ele, por tudo aquilo que Ele tem feito em você, por você, através de você, em sua vida, sua família, pela sua família, através da sua família. Você é livre para ofertar se desejar, ninguém é obrigado, amém? Só venha se for com alegria. Se for com tristeza, guarde, né, usufrua de outra forma, mas venha se for com alegria, no nome de Jesus. Porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada.